Existe uma proposição onde o Espírito de Verdade, ele nos orienta que mesmo que eu veja o céu tendo a cair resvaladoramente abismo abaixo, devido à minha condição de um espírito inferior. E isso é curioso, visto que até a forma como eu lido com dada situação vai melhorar ou piorar a realidade. Estando na minha possibilidade, evitar um mal maior e minorar alguma situação conflitante que possa estar infiltrando. E na paciência e no cultivo dessa virtude, se eu apresento uma tranquilidade com aquele que é brando, isso não é paciência, isso é ação e reação. Algo que flui naturalmente numa interação entre dois indivíduos, em que de parte a parte existe mansuetude. Com aquele que é impaciente e colérico, se eu consigo manter a serenidade e essa mansuetude, vai dizer de algo que eu consegui cultivar. Vês que se o comportamento desequilibrado do outro me desequilibra, eu ainda não tenho o autodoma necessário para fermentar uma virtude que me permita doar disso, mesmo que receba desesperação. Em sendo assim, num dado ambiente onde pulula uma condição de maledicência, eu posso, com a minha palavra positiva, tornar aquela situação menos calamitosa e melhorar muito a energia daquele local, mas posso, com a minha reclamação e o meu endosso daquela difamação que acontece ali, piorar muito a vibração ambiente. E na tela de manter o meu equilíbrio, mesmo que o outro tenha desequilibrado, e conseguir oferecer um porto seguro, isso passa por um adestramento emotivo, psíquico, moral, onde posso ofertar gratuitamente de algo que vai auxiliar. No
período, da primeira hora em que Jesus esteve conosco e Nossa Senhora nos acompanhara desde o momento em que a sua mãe Ana estava a esperando e os seus pais a aguardavam, eles foram já emulados para intensificar a ação caridosa. Houve uma frutificação diferenciada pelos campos da época, fazendo o prenúncio desse espírito puro que já estava ali sendo gerado, como a gestação de Nossa Senhora, em que ela veio ter conosco e descerra o descida dela até nós para nos amparar. Num paralelo com Eva, que experimentou uma descida que ocorrera devido ao degredo que ela e Adão sofrera no arranque inicial, em que, devido à conduta perniciosa, foram desterrados daquele local e degradados para uma condição inferior via um orbe, que é expresso na linguagem simbólica, expulso do jardim do Éden. E Nossa Senhora faz essa mesma descida, mas para nos estender a mão. E são os dois relatos em que existe esse paralelismo entre uma mulher que gesta numa despenhadeiro da derrocada moral e a outra que desce devido ao aproveitamento que vale da grande hora muda para ir ao encontro daquele que está abaixo, conforme nós, outros, espírito inferior, e que precisa de salvação, que vai passar pelo caminho que o Cristo nos disserra e o referencial que ele se coloca para nós. Quando, numa dada circunstância, posso avolar de como Jesus faria no meu lugar. E isso é um farol perene que me indica como devo agir em dada circunstância onde existe plaquinha diferenciada para indicar algo e a escolha se torna delicada. E ao trazer a imagem do Cristo, consigo abstrair como ele agiria no meu lugar. E essa proposta vai passar pela própria divulgação da doutrina espírita, onde esse pão da instrução é levado, cujo nato é o amor em ação. Em que a maior benefício que eu posso trazer para o Espiritismo, que tanto nos auxilia e tem nos
orientado é a sua divulgação mesma. Ao Sete Evo, em que é oferecido de graça, sem esperar taxa de reconhecimento, retorno, mas distribuído essa incementação solo afora, onde cada solo é solo, conforme Jesus trouxera na parábola do semeador, em que há a semente que caiu numa terra entre espinheiral, outra numa terra superficial, que não permite a infiltração da água crística, e no próprio espinheiral, que é um vegetal que expande para cada lado, não dá espaço para aquela semente colocada ali germinar. Tem a ver com materialismo, com o lucro pelo lucro, que vai interceptar e tornar essa semente dormida, impossibilitada momentaneamente. Tem aquela que é lançada num local que vem aquele pássaro e a prejudica, indicando esse dragão cujo fogo queima e depura a nossa matéria, que tem esse simbolismo do fogo e do Espírito Santo que Jesus nos falara, que vai purificando o nosso espírito, nos desatrelando da matéria e assim fortalecendo a nossa visão espiritual, o nosso sentido crístico. Que quanto mais eu desapego da matéria e desligo desse apego, mais eu vou burilando e desenvolvendo. E em sendo assim, o Espírito de Verdade ele vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo, o Cristo Consolador, que existe essa treva da nossa inteligência, da nossa razão, pela nossa condição de espírito imperfeito mesmo, e que devido a essa realidade, precisamos aproximar o Axote da clemência crística, que nos impunha para clarear e descerrar no desbravo o caminho. E a nossa concupiscência é tal, conforme Jesus bem sabia, que até para praticar a caridade, ele precisaria nos orientar. Visto que até para algo que é elevado, nós mancharíamos com o nosso orgulho, com a nossa arrogância, nosso egoísmo. Com isso, ele dá ao longo do Evangelho uma série de dicas, que é esse mapa do tesouro, que vai sinalar a forma como devemos, na discrição, na humildade, fazer com a mão direita sem que a mão esquerda saiba, e levando aquele que recebe aquele código de pão de mim a se sentir um benfeitor para comigo, visto que o auxílio ele é uma via de mão dupla. E fazer o bem pelo bem
ele me protege de mim mesma e me dá condição, know-how de vencer minha sombra, que é um buraco sem fundo. Se eu não ponho uma doma pela minha vontade endormida e a minha vigilância sobre esse buraco negro que trago dentro de mim, ele toma conta da minha conduta, do meu pensamento, do meu sentimento. Em sendo assim, preciso vigorar para colocar esse freio no meu pendor e fazer acontecer o rasgo de virtude e adentrar isso na minha conduta normal. Por isso, o Espírito de Verdade vai discorrer que, mesmo numa situação em que conheço como fazer, a forma de fazer, ainda corro o risco de fazer errado e cair lastimavelmente. E que precisamos separar a boa semente do joio e a verdade da utopia, da ilusão. Visto que só vai precisar se desiludir quem se iludiu. Um tempo atrás eu havia feito uma quebra de um valor que sabia que não me pertencia e que precisaria fazer uma modificação com a situação que ora vigia há anos, e não havia pedido o sigilo, mas procurei fazer de tal forma que ficasse mesmo na calada da noite, de forma que, como Jesus disse ao fazer aquela cura, vede que não diga a ninguém, iniciativa de ir após o Cristo pede que eu faça isso com desinteresse, aniquilando pretensão. Caso contrário, eu, pela minha arrogância, vou conspurcar e manchar, dificultar a ação caritativa. Quando é iniciado um dado trabalho em que me envolvo com ele, tomo o caminho daquilo e abraço, com o tempo eu vou sendo envolvida, infiltrada por aquele sentimento nobre. Por isso que o próprio trabalho, ele me dá um desenvolvimento de técnica e apuração para lidar de forma exitosa com o necessitado da sorte. E caso venha a derrocar moralmente no tentame, em que me afasto desse trabalho que valora meu tesouro moral, essa derrocada, queda, ela me perde o que eu havia ganho com o esforço, anula o mérito moral
da minha ação. E pode me enrolar para uma situação, caso não interrompa isso, para sair menos complicada daqui, de ter tanto débito para resgatar dessa existência, que seria melhor não tivesse nascido. Consoante exarara Jesus para Judas ao vendê-lo por 30 moedas. Visto que a atenção e essa prevenção que me coloca em guarda para fortalecer a minha virtude e me afastar da queda, ela precisa ser buscada e robustecida, visto um insignificante descuido pode me despenhar ladeira abaixo e eu me comprometer de tal forma moralmente com os meus atos daquela existência que seria melhor eu não ter tido ela, de tanta coisa que eu vou ter que reparar e resgatar pelos débitos que tenho adquirido durante essa minha vilegiatura. Por isso que é muito sério o caminho de ascensão e implica uma agremiação de energia para dar conta, porque se fosse fácil, todo mundo conseguia num piscar de olho. Se existem tantos indivíduos como nós mesmos em situação de débito, de expiação, de prova, de reencarnação, a perder de vista, desencarna, reencarna e assim sucessivamente, para ir depurando essa matéria, cujo ciclo doloroso reencarnacional ainda não podemos nos separar dele, mostra que a porta é estreita, que o caminho é, sim, apertado, conforme vozeara Jesus, e que era para nos esforçarmos para atravessar essa porta dificultosa, porque muitos iriam tentar e não conseguiriam, cairiam. E isso deixa claro como é a questão do mapa debitoso e o karma expiacional, onde milhares de indivíduos estão a braço com nova arena experiencial para tentar dessa vez fazer pelo menos um pouco melhor. E sendo assim, quanto mais eu avanço na vigilância, na oração, na bondade, mais eu vou angariando recurso para lidar com o teste que vem ao meu encontro. E estará a pedir de mim uma performance moral. E para nós outros que militamos no Espiritismo e tentamos fazer esse caminho, apesar da minha fraqueza, da minha miséria, o arcabouço doutrinal do Espiritismo é tão rico, e aquilo que ele nos disserra, e o quinhão de confiança e revelação que ele nos traz, que é como fazer uma prova com consulta.
Por isso, aquele que milita na fileira do espiritismo, ele tem uma responsabilidade maior. E isso será cobrado. Que estará a passar pelo meu testemunho, que é o que fica. Levar um naco de pão, levar uma códia de instrução, é algo que o Espírito de Verdade vem bradar que precisamos fazer. Espíritas amai-vos, como primeiro orientação, instruí-vos no subsequente. Mas, se não houver um basal da minha atitude, da minha ação, é um castelo de areia que rui ao primeiro sopro ventual. E quando é feito esse prospecto, vou precisar amar sem olhar para trás, porque mesmo que eu acho que é necessário para mim, que eu preciso atender, é supérfluo. Mas quando eu me coloco na direção de amar o outro como Jesus nos ama, eu tenho aquilo que realmente seja preciso atendido, como num apanho de golpe de vista, em caráter de urgência. E doando o meu melhor, e se recebo a ingratidão, o cuspe na cara, conforme houve um episódio que mostra no filme do Chico, que ele havia entregue uma carta e aquele que recebeu questionou a idoneidade. Isso faz parte do rol de perseguição e o cuspiu na cara. E ele limpou, deu a outra face, mas essa simbologia do cuspe na cara, ela acontece quando, mesmo sem o outro realizar isso na minha direção, reclama e abomina algo que eu tenha feito no limite da minha força e dando até além daquilo que conseguira, que deve ser a proposta, sempre ir além da minha força para ir me desafiando. E é nesse momento que eu preciso seguir, confiando em mim mesma, sem olhar para trás. Aí, conforme Jesus nos orienta aqui, pôr a mão no arado, não olhar para trás, eu vou adentrar no domínio da fé, do mistério, do amor, um nível de conhecimento, de paz, felicidade, que o terráqueo ainda desconhece. Mas na pauta que eu consigo oferecer de graça, eu vou adentrando. Com isso, tanto o ouro quanto a inteligência tem que ser precioso para colocar na roda do bem comum, sob uma base que nunca nos faltará e nos trará gigantesco lucro, que é a boa obra mesmo. E preciso dar conta,
seja da minha inteligência, seja da riqueza, seja do meu tempo, seja de um estudo que fiz. No emprego que terei sabido fazer disso, caso contrário eu os perco. Ou eu coloco isso nesse ciclópico do ativo e que o Cristo multiplica, ou vou perder até o que tiver. Passa por aprimorar o espalhamento, acessibilidade e divulgação da doutrina espírita, facilitar a linguagem, usar termos diferenciados se for preciso, e com mais engajamento na mídia social, que é uma proposta do Cristo para os nossos tempos, visto que algo que eu posto aqui alcança o outro lado do mundo em tempo real. E aí não é um instrumental pelo instrumental, mas a forma como uso isso. Por isso eu preciso indagar se eu estou procurando o palmo da matéria num caminho aparentemente, exteriormente espiritual. Preciso averiguar se o meu desejo central está para além da matéria. Se tem algum laivo de materialista, porque até quando Jesus nos disse inicialmente, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que resume toda a lei e todos os profetas até ali, ele ainda não vinha dito o amai-vos como eu vos amei, que só aconteceria ali com os apóstolos na última ceia e Judas já houvera saído. Mas no amar o outro como a mim mesma, há um laivo de personalismo, porque eu considero que eu preciso atender a mim, uma prioridade, e então fazer igual. Mas quando Jesus, ele explode o amar o outro como ele me ama, isso vem levantar o véu dessa espiritualização que queda toda a matéria. Por isso, peçamos a Jesus o discernimento para que a sua vontade sempre se sobressaia em relação ao nosso querer e para que ele nos mostre de fato qual é o nosso desejo, para que possamos trilhar e galgar o caminho do burilamento espiritual, tentando moldar e adequar nosso desejo ao símile do desejo do Cristo mesmo para a nossa vida. E essa é a diretiva primacial.